te ajudar a fazer uma grande releitura de você mesmo, eu escolhi uma linha, né? Porque quando a gente fala de ser humano, tudo é muito complexo, tudo é muito gigante. Eu poderia usar N teorias diferentes, mas eu escolhi uma linha bastante intensa e simples na medida de explicar. E, de novo, longe de mim trabalhar, né, psicologia, trabalhar aspectos complexos. O que eu faço é pegar alguns conceitos bastante complexos e tentar transformar em simples para a gente poder trabalhar esse seu autoconhecimento. Por quê? Porque nesse momento de reinvenção, o que você precisa cada vez mais é do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento, é olhar para dentro e ver a partir daí como que você pode construir uma nova realidade na sua vida, uma nova forma de fazer. Então eu escolhi uma linha que trabalha basicamente 3 dimensões, e eu vou explicar depois, a partir disso, cada uma delas. Essa linha é uma linha que é da antroposofia, onde o alemão Rudolf Steiner, que é o que a gente vê muito das escolas Waldorf, que as crianças aprendem pela experiência, pelo contato com as coisas, ele acredita muito nisso. E também, longe de mim ser, né, uma propagadora da antroposofia, mas é que eu gosto da linha antroposófica. Por quê? Porque quando ele fala de autoconhecimento, de uma forma muito simplista, ele fala muito sobre a trimembração do indivíduo. Ele diz o seguinte, ele diz que para você se conhecer, você precisa trabalhar 3 grandes dimensões. Primeira dimensão, ele chama de domínio mental, que é essa parte aqui, ó, mental. É onde fica aqui, na verdade, a nossa dimensão neurosensorial. O que é a dimensão neurosensorial? É tudo que está aqui na minha mente, no meu cérebro. É como que eu racionalizo o mundo à minha volta. Então, os nossos sistemas neurosensoriais, por meio dos 5 sentidos que nós temos, ele significa ou ressignifica o mundo à sua volta. Então, por que o poder mental e o domínio mental, na verdade, é muito importante para a gente? Primeiro, porque é onde eu crio todas as minhas conexões, é por onde eu aprendo, é por onde eu recebo as informações e ressignifico ou significo essas informações. Então, o meu mental é o que me coloca em contato com o mundo. E por que contato com o mundo? Porque eu só consigo trazer para o mental aquilo que eu conheço ou que eu estou conhecendo. Eu não consigo ainda racionalizar aquilo que eu não conheço. Ou seja, tem muita coisa que pode estar no meu inconsciente que eu não consegui racionalizar. Se eu não racionalizei, que isso é muito do trabalho dos terapeutas, psicólogos, é fazer você racionalizar o máximo de coisas possíveis. Se eu não racionalizo, aquilo não significa algo para mim. E aquilo que não significa algo para mim, geralmente eu não tenho poder, eu não consigo controlar, eu não consigo dimensionar o que eu faço com aquilo que eu ainda não conheço. Então, o mental, que é essa parte aqui do sistema neurosensorial, é muito importante por causa disso. A outra parte da trimembração que ele explica é essa parte aqui, ó. É a parte que a gente chama do emocional, porque é a parte que fica aqui todo o sistema cardíaco e o sistema pulmonar. O que é o cardíaco? O cardíaco nada mais é do que a forma que eu lido com as emoções, com os sentimentos, é como que eu manifesto aquilo que muitas vezes o cérebro não racionaliza. E o que é o pulmão? O pulmão é a energia da vida. Se eu não tenho ar, eu morro. Logo, essa parte aqui é muito importante que a gente entenda, porque é onde eu trabalho aquilo que muitas vezes eu não racionalizo. E olha que coisa interessante que eu acho, né? O sistema, né, todo o nosso emocional fica bem entre o sistema neurosensorial, que é aquilo que eu conecto com o mundo, e com o sistema que vocês vão ver dos membros daqui para baixo, que é o sistema metabólico. Então, o sistema metabólico, na verdade, é a minha regeneração, é a forma que eu regenero minhas células, é a forma que eu tenho atitude, é a forma que eu tenho ação pelos membros e o querer. Então, eu acho muito bacana a antroposofia, porque ela, dentro dessa trimembração, entre aspas, né, muito simples do indivíduo, ela te mostra que não adianta você só desenvolver o mental, e não adianta você só desenvolver o emocional, e também não adianta você só ter atitude.
O que é o segredo da vida? É você conseguir conciliar cabeça, coração e atitude. E isso o corpo da gente diz, o autoconhecimento da gente diz, e quando a gente muitas vezes, né, eu falo que é muito louco, porque o cérebro, ele funciona como uma chavinha. Então, liga a razão, desliga a emoção, liga a razão, desliga a emoção. Nunca funciona as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele fica nessa brincadeira, liga, desliga, liga, desliga. Então, quando você está muito envolvido emocionalmente com algo, você não pensa, entre aspas, você não racionaliza. Por isso que muitas decisões que a gente toma, quando a gente está com a cabeça fria, vocês nunca ouviram aquele ditado assim, quando está com a cabeça quente, não toma decisão. Por quê? Porque você está envolvido na emoção. E na emoção, a gente não racionaliza. Ou seja, a gente não tem muitas vezes o discernimento de tomar a melhor atitude ou ter a melhor escolha. Ao mesmo tempo, quando você está só com o mental ligado, muitas vezes você não se permite viver as emoções. Então, tipo, você fala, não, olha, essa pessoa ela é muito racional, então ela não se envolve emocionalmente com as coisas. Por quê? Porque ela acaba dando maior peso pro mental e dá menos peso pro emocional. E tem aquelas pessoas que você conhece também, que são aquelas porra louca, né? Que sai fazendo um monte de coisa, que nem sente direito e nem pensa direito. Então são pessoas que trabalham muito a parte do sistema metabólico, que é a parte da ação, da atitude, do fazer e colocar a mão na massa. Então, pra gente viver em equilíbrio, e eu tô usando a antroposofia porque eu acho muito simples da gente entender, você tem que trabalhar muito o seu equilíbrio mental para que você receba as informações do mundo e por meio dos sistemas neurosensoriais você signifique as coisas de uma maneira bacana, usando os nossos 5 sentidos. Você tem que trabalhar bem o emocional para que você nem seja só racional, mas deixe-se viver uma emoção, um sentimento, sem colocar muitas vezes a razão acima de tudo. Muitas vezes o nosso coração sabe o caminho. Só que aí vem a cabeça da gente, ó, fica lá, mente, 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 mente. E uma amiga minha sempre fala para mim assim, Priscila, cuidado com a mente, porque a mente mente. Isso ficou na minha cabeça durante anos e até hoje, a ponto de eu citar num vídeo. Por quê? Porque a mente, ela tem uma leitura limitada da gente. Ela tem uma leitura daquilo que a gente já viveu ou aquilo que a gente já criou de fantasia, de ilusão, de criatividade. Então a mente, ela não sabe lidar com a emoção, porque ela é, né, separada da emoção. Então ela olha num determinado prisma, mas muitas vezes o que você precisa é deixar a emoção fluir. Às vezes eu escuto as pessoas falarem, né, mas eu queria ser livre para fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. Cara, por que você não faz? Porque aí vem a mente e começa. Cria juiz, te coloca na culpa. A mente, ela trabalha de acordo com uma hierarquia de valores. Então, como é que é essa hierarquia de valores? São crenças e valores, muitas vezes até limitantes, né? A gente fala muito de crença limitante, que te impede de fazer diferente. São crenças que a gente vai ganhando ao longo da nossa experiência de vida, do tipo, né? Você pôs a mão na tomada e levou um choque. O que aquilo trouxe para sua mente? Tire o dedo da tomada, não coloque a mão na tomada que você vai se machucar. Então, cada vez que de repente, se aquela experiência foi muito significante para você, você vai olhar para a tomada e você vai tremer. Às vezes você vai ficando adulto e você continua com medo de tomada. E você nem lembra por quê. Porque a memória já passou, já foi, mas a crença ficou ali. Então você tem medo de tomada. Isso eu estou falando de uma coisa simples. Agora imagine coisas mais complexas. Relacionamentos que vocês não se permitem viver, histórias que vocês não se permitem fazer parte, trabalhos que você não se permite fazer. Quantas coisas as suas crenças limitantes, porque você só está usando o poder do julgador, né, do juiz que está na sua cabeça, estão te impedindo de viver aquilo que sua emoção quer, aquilo que te faz feliz, aquilo que você, se pudesse sair correndo, saia correndo, aproveitando aqui toda a parte do querer e da atitude, e que de repente você não está ouvindo porque vem um monte de valores, um monte de crença. Então a gente vai criando essa tábua, que eu costumo dizer nos meus treinamentos, que a gente cria uma tábua que fica aqui na frente, como se fosse uma lousinha, que eu chamo de hierarquia de valores. É que esse é o nome técnico mesmo. Então você cria valores dos mais relevantes, do número 1
aos menos relevantes, e você vai vivendo a sua vida moldada de acordo com isso, que é a carga que você foi recebendo da sociedade, dos pais, dos professores, do ambiente que você vive, e de repente esses valores são sua única verdade. E isso, não estou dizendo que ter valores ou ter crenças é ruim, gente, eu estou dizendo que talvez não precise ser a única, porque tem horas que você tem que deixar o coração fluir, deixa ele falar, ele fala, escuta o que ele está para te dizer, porque essa hierarquia de valores, ela muda de gente para gente, de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar para você, poxa, fulano, qual que é o seu primeiro valor? Pri, eu nunca vou matar ninguém. Não matar é um valor forte para você? É um valor muito forte para mim, eu nunca farei isso, né? Tá, legal. Aí eu começo a contar uma historinha do tipo, cara, se você tivesse, de repente, sendo sequestrado, e o seu filho tivesse em perigo, e de repente você tivesse a oportunidade de escolher entre a vida do seu filho e a vida de quem está te sequestrando, né? Quem que você jogaria no precipício, por exemplo? Eu jogaria quem está me sequestrando. Então já foi por terra o seu valor não matar. Por quê? Porque eles podem oscilar de sociedade para sociedade, de circunstância para circunstância. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa hierarquia de valores, porque na maior parte das vezes a gente coloca eles como ser absoluto e supremo do controle da minha vida. E às vezes aquilo que você adquiriu lá atrás foi circunstancial, para aquele momento da sua vida servia, mas talvez para hoje não sirva mais. Para hoje não tem mais sentido. E não tô falando para ninguém sair por aí matando ninguém não, viu, gente? Eu só tô falando que talvez seja uma hora de você rever sua tábua de valores e falar, poxa, será que eu preciso ser tão rígida assim comigo? Será que eu preciso me sentir tão culpada se eu fizer tal coisa? Será que se eu não precisasse de nada, nem de ninguém, nem de dinheiro, eu estaria mesmo assim vivendo a vida que eu tô levando hoje? Então, reveja. Por quê? Cabeça, emoção e atitude. Se isso não tiver em equilíbrio, provavelmente tem algum descompasso aí que está te incomodando. E se não te incomodou, um dia vai te incomodar. Bora para o equilíbrio? Autoconhecimento e olhe para dentro.